Tertúlia. Boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 1º de outubro de 2017, um domingo. Esse é o verbete de número 4.258. Ele tem 6 páginas, 49 elogias e 15 máximos. O tema é Monumento à Paz, da especialidade Para-Reurbanologia. O verbete foi redigido pelo mais novo verbetógrafo da enciclopédia, professor Celso Lickmann. O professor Celso Lickmann é engenheiro mecânico, brasileiro, natural de Alfredo Wagner, Santa Catarina, voluntário da Conscienciologia desde 1990 e tenepsista desde 2005. Definição. O Monumento à Paz é o megálito granítico instalado no marco central do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, CAEC, Paraná, constituído de fragmento rochoso de área explorada no município de Ataleia, Minas Gerais, Brasil, com o objetivo de estabelecer e manter conexão holopensênica interassistencial pacificadora pró-reurbanização planetária na Cognópolis, Foz. Na pensenologia destacamos o holopensene da para-reurbanologia cosmoética, a pensenidade anticonflitiva, as repercussões holopensênicas do monumento à paz, o upgrade holopensênico individual e grupal, a pesquisa da irresistibilidade holopensênica evolutiva. Na fatologia nós destacamos a homenagem pública intrafísica permanente, a evocação mnemônica pacifista, o termo paz fixado no monumento em 28 idiomas, a perenidade da rocha, a Praça da Paz no CAEC, o tempo intrafísico de 19 anos para a fixação do monumento à paz no marco central do CAEC, desde a ideia inicial. O monumento intrafísico representante da para-história, a cápsula maxiproexológica cumprida, a cláusula maxiproexológica cumprida. Na parafatologia, a expedição parapsíquica realizada ao local de extração do megálito. As paranegociações pacificadoras necessárias à continuidade do trabalho exploratório da rocha. A necessidade da paradiplomacia no desassédio de consciências guardiãs do local de extração da pedra. A homenagem pétrea, pacífica e pacificadora à para-reurbanização planetária, a para-reurbanização em curso no planeta. Na argumentologia, nós destacamos o item cronêmica, que, segundo a historiologia, traz, em ordem cronológica, 6 principais fatos relacionados notadamente ao megálito, desde a solicitação em 1995 até a sua inauguração em 2014. E nós temos uma cronologia muito interessante para entender um pouco desse processo que o professor Celso vai nos ampliar bastante no verbete de hoje. Na remissiologia, nós destacamos CAEC, Colégio Invisível da Para-Reurbanologia, Crescendo Pacifismo, Paciologia, Cultura de Paz e Memória Encapsulada. A frase enfática: o Monumento à Paz do CAEC constitui obra intrafísica de representatividade e repercussão multidimensional, coadjutora do holopensene para-reurbanológico em implantação na Terra. Você admite autovivenciar a condição de mini-peça para-reurbanizadora? Conhece o Monumento à Paz no marco central do CAEC? Contribui para a implantação do holopensene pacifista no planeta? Nós temos, então, aqui na videografia específica a contribuição do autor com uma referência, na bibliografia específica 3 referências contributivas e na webgrafia 2 referências. Vamos, então, ver a mega-análise elaborada pela equipe da Enciclosapiens, o professor Cláudio Monteiro, professora Anisabete Correia e professora Zilá Padilha. Megálito, obelisco, rocha, pesquisa, representação, profilaxia, interconexão, evocador, pacifista, amparabilidade, reurbexis, interprisão, recomposição, erros, acertos, anticonflituosidade, para-realidades, para-reurbanologia
paciologia e paradiplomaciologia. Bom, professor Celso, bem-vindo à Enciclopédia da Conscienciologia, né? Muito bom, né, tê-lo como mais um enciclopedista contribuindo nesta obra, e com certeza será o primeiro de muitos verbetes, né, com toda a sua experiência, toda a sua caminhada na Conscienciologia. Mas a gente faz sempre uma pergunta inicial, que é o que levou, né, o verbetógrafo, pesquisador, a escolher e a escrever sobre esse tema. Boa tarde a todos, obrigado pelas boas-vindas. Desde criança eu lembro que sempre gostei de pedras, de minérios, minerais, e busquei ao longo da vida estudar um pouco mais sobre isso. Fui fazer engenharia e acabei, vamos dizer, saindo um pouco do meu objetivo. Mas aí, vindo para Foz do Iguaçu como pioneiro aqui da instalação aqui do CAEC, né, em 1995, eu posso dizer que houve uma sincronicidade de novo com esses objetivos, que foi a oportunidade de adquirir uma loja de comércio de rochas, de pedras. Eu estava aqui aproximadamente mais ou menos 4 semanas em Foz do Iguaçu, quando apareceu a oportunidade de adquirir essa loja, e não vacilei, comprei, apesar de não ter experiência naquele momento ainda de comércio de rochas, e vi a oportunidade, então, de ajudar aqui na implantação, porque aqui foram utilizadas muitas rochas, né? Aí começamos com esse trabalho. Então, fazendo aqui o voluntariado e trabalhando no meu dia a dia, né, no ganha-pão com as rochas. E logo em seguida, porque eu vim para cá dia 5 de setembro de 95, então em outubro eu já havia adquirido essa loja. Em dezembro aqui de 95, nós fizemos a inauguração do Marco Central do CAEC. Nesse marco central, eu como engenheiro mecânico, eu construí fui eu mesmo que fiz, bolei o marco inicial, que era só uma haste de aço, onde eu determinei ali o centro. Essa haste de aço, nós já havíamos determinado através de um topógrafo, o centro exato, é onde nós começamos então a determinar todos os pontos de afastamento do centro, porque aqui tudo é circular, né, aqui no CAEC. Todo o projeto era dessa forma. Então, eu fiz haste até, vamos dizer, no sentido de ser mais fácil você colocar uma linha dali, puxar e tal, uma coisa fina. A minha surpresa foi que no dia da inauguração, o professor Valdo, que estava presente, ele falou, aqui iria muito bem uma pedra. Só que, quer dizer, eu tinha uma loja de pedras, mas eu, na época, ainda não havia adquirido uma marmoraria. Eu não tinha como fazer uma placa ou tal. Claro que poderia ter mandado fazer uma placa, mas não era, né, minha na época. E só, claro, que depois eu fui entender, porque ele, volta e meia, ele me encontrava e dizia, cadê minha pedra? Ou cadê minha calói, né? Brincando. E a gente... Pô, como é que eu vou, né? Que pedra, Valdo? Qual é a pedra? E eu fiquei até pensando bastante nisso, andei bolando até com o arquiteto Baltazar, na época, que também era voluntário aqui, a gente pensou em algumas coisas, fazer umas placas altas e tal, mas nada deu certo. E claro que depois é que eu fui saber por que nada dava certo de colocar uma pedra ali. Aí em 2005 apareceu a oportunidade de adquirir uma mineradora lá no Espírito Santo. Aliás, não era mineradora, um registro de um minério lá, que era granito. Na época, nós éramos voluntários lá na Aracê, e esse requerimento estava a 500 quilômetros de lá. Para mineração, nada é muito longe, né? A gente sempre... Quando se dá, lá não sei aonde e tal, não, mas é relativamente perto, né? Porque os caminhões transportam blocos e tal, de distâncias muito grandes no Brasil.
E eu fui para lá e acabei adquirindo no local, mas a minha surpresa maior lá foi que eu já tinha um certo conhecimento de rocha, claro, fui estudar tudo isso, e o especialista que me levou, ele falou que eu deveria iniciar num determinado ponto, né, do requerimento, que o requerimento tem ainda, que nós temos esse requerimento, 10 milhões de metros quadrados. Mas ele me levou numa determinada rocha. Ele falou, é essa rocha que tem que ser extraída. E aí, de cara, eu falei para ele, mas eu acredito que não, porque tem lá em cima, onde tem estrada, tem água, tem energia elétrica, é muito mais fácil do que aqui. Eu vou ter que construir ponte, bueiros, uma série de bueiros, estrada, não tem nada. Nós estamos no alto de um morro. Parecia mais lógico extrair. Ele falou, não, mas essa pedra aqui, porque ela é amarela, ela é a pedra do momento, isso aqui que vai, é muito fácil de extrair, é só fazer estrada. Quer dizer, simplificou tudo. E eu caí, vamos dizer assim, na dele, ele especialista, e ele falou ainda, eu venho aqui para começar o empreendimento para você. Eu falei, tá bom. E ele realmente ficou lá 2 anos trabalhando conosco. E começamos aí essa rocha, depois eu vou adentrar mais, né, nesse processo que aconteceu. E aí com esses acontecimentos, eu decidi, junto com a Maria Ângela, com a minha dupla, que desde o começo, né, tá junto, sentindo todas as coisas também, participando dessa assistência, decidimos então escrever esse verbete a 4 mãos, né, pegando tudo já que a gente já tinha de pesquisa, já escrevemos inclusive um artigo na revista Consciência dos 20 anos do CAEC, e aí decidimos fazer então o verbete para ficar isso registrado, né, e que dê suporte a outras pessoas que queiram pesquisar, que talvez passem por isso algum dia, ou tenham pelo menos o entendimento de não cair numa série de mata-burros que nós caímos, por falta de experiência, de saber exatamente aquilo que iria acontecer. Quer dizer, então a gente já sabe dos indicadores, né, que aí fica muito mais fácil, encurta, né, o caminho. Quer dizer, já tem uma orientação escrita num verbete, onde dá para já tirar algumas ideias, se aparecer alguma coisa parecida, e aparece sempre, né? Sabe que a nossa Terra, o nosso planetinha aqui precisa de muita reurbanização e para-reurbanização. Então é isso que me levou, né, junto com a Maria Ângela, a escrever esse verbete, e ela me presenteou, né, porque na enciclopédia tem que ser sempre, né, de per si. Um autor só. Uma pessoa, ela falou, não, então agora é a sua vez. Eu falei, tá bom, não tem problema, obrigado. Eu sei que ela já é autora, né? Ela já é autora de alguns verbetes. Então, e essa história é muito rica, a gente conhece um pouco, então com certeza ao longo das perguntas, do debate aqui do verbete, a gente vai poder explorar bastante. Mas eu vou começar fazendo uma pergunta. Você tem várias perguntas da Europa, o pessoal da Europa está mandando perguntas hoje. Esse tema da paz, você sabe que é muito estudado, é muito importante para a turma lá da Conscienciologia na Europa, né? Para a fatologia, Celso, na página 8, na 6ª linha, essa nossa teletertuliana de Portugal, de Braga, Portugal, pergunta: poderia ampliar sobre a expedição parapsíquica realizada ao local de extração do megálito? Porque, pelo que eu entendi, então, foi desse local que você extraiu esse megálito, essa rocha que está aqui hoje, é isso? Isso. Então, eu vou ter que fazer, então, um pouco a retrospectiva aí, contar um pouco a história. Certo. Bom, então vamos começar. Em 2005, né, quando surgiu a oportunidade, eu estava buscando, né, já para ser minerador, né, porque a gente tinha aqui a parte de comercialização, né, fabricação. Agora nós precisamos de rochas. E eu comecei a buscar. E aí apareceu essa lá em Ataleia, quer dizer, daqui lá são aproximadamente 2.400 quilômetros. Mas como nós estávamos na Aracê, éramos voluntários lá,
lá estava só a 500 quilômetros. Então, eu falei, pô, viável, tranquilo, né? E aí, nós adquirimos, mas antes de adquirir, eu fui conversar com um grande amigo, né, de muitas vidas, que é o professor Valdo, né? Falei, poxa, mostrei todo o requerimento, o que era, tal, ele olhou atentamente, fez uma leitura, ele falou, compra, e você vai encontrar muito mais coisas lá. Eu, na época, claro, né, ingenuamente, pensei que era assim, mais coisas além de granito, né, e de repente lá é uma região de muita águas marinhas, e tem uma série de outros minerais lá, né. Falei, bom, deve ser alguma coisa assim. Aí ele... E aí, qual era a ideia, né, que o professor sabia também? A nossa ideia era, como já a gente fazia aqui, né, com a Solpedras, com a nossa empresa, era parte dos recursos, sempre nós ajudamos, né, a fazer as coisas da Conscienciologia. Então, a ideia era ampliar isso, quer dizer, vamos colocar uma mineradora, vai ter mais recursos e a gente vai conseguir ajudar mais. Esse foi, né, então, o professor Valdo sabia disso e ele incentivou, falou, não, é isso aí. E aí eu falei para a Maria Ângela, ela foi totalmente contra, não pode ser, o Valdo está enganado, e eu vou conversar com ele. E ela quer contar. Não deu certo. Porque assim, a gente estava aqui em Foz, né, voluntariava aqui, de 15 em 15 dias a gente subia de carro lá para o Espírito Santo, são 2.000 quilômetros, aí tinha que ajudar na gestão da Aracê, e ainda ia ter esse outro braço, que era abrir todo um empreendimento novo, num lugar que não tinha nada também, nada que eu digo assim, acesso de nada, é um lugar descampado, sem construções, 120 quilômetros de estrada de chão para chegar lá, quer dizer, o que já era difícil na Aracê, quando a gente foi, lá era triplicado, né? Aí eu falei, não pode ser, eu falei, isso é desvio de PROEX, não pode, a gente está com tanta coisa, né? Eu falei, como é que a gente vai dar conta? E aí eu pedi para ele, falei, conversa com o Valdo. Aí quando o Valdo falou, não, compra, eu falei, não, o Valdo também não está entendendo. Eu falei, vamos lá conversar, né? Aí nós voltamos e realmente veio a questão de que havia um trabalho para ser feito. E eu acho que essa foi a grande cenoura positiva. E quando ele falou assim, olha, tem um trabalho de interassistência lá e a coisa é mais séria, aí eu tirei todos os meus senãos e falei, não, a gente faz o que precisar, vamos fazer do jeito que puder, mas a gente está disponível, não sei nem o que vai acontecer. Mas a nossa ideia era essa que o Celso falou, que nós pudéssemos pegar tudo que desse de resultado daquilo e trazermos para os projetos da Conscienciologia, né? Mas a gente não tinha ideia na época, a gente sabia que era alguma coisa séria, porque ele falou, pega e vai. E ele ficou monitorando a gente os anos todos. Ele era pessoa de linha de frente, assim, qualquer coisa que acontecia lá de diferente, a gente vinha direto para conversar, porque era um processo que ele não dizia respeito à Conscienciologia diretamente do ponto de vista das coisas que a gente faz no dia a dia. Mas tinha um outro negócio acontecendo lá que transcendia tudo que a gente já tinha visto, e a gente percebia amparo muito mais forte, as consegues a serem assistidas, o processo de aceleração de parapsiquismo, um monte de coisa. Falou assim, tem algo mais sério. E ele falou, não, vem aqui. Então, a gente vinha periodicamente aqui conversar e contar para ele tudo o que estava acontecendo. Então, a nossa monitoria intrafísica e extrafísica era com ele direto. Mas nem a gente, na época, sabia por que tinha que ser dessa forma. Depois é que nós fomos entender. Então, começamos o empreendimento, primeiro entrave, né? Já estava tudo liberado perante o Ministério das Minas e Energia, mas faltavam as licenças de operação, ou a licença de operação, né? Que existia uma licença, que era a licença provisória, mas não existia a licença de instalação e operação. Mas em Minas Gerais, normalmente, é fácil de fazer isso, né? Na época era muito fácil. Só que não começou a dar entraves, e não saía. Eu comecei a ir muito lá, era Governador Valadares, Teófilo Otoni, Tambacuri, e ia, às vezes chegou a perder tudo, sumiam os processos nossos. Dentro do sistema, até um gerente um dia falou, eu nunca vi isso na minha vida, sumir do sistema. Mas
mas eu sei que tem cópia disso em Belo Horizonte e eu vou buscar essa cópia, porque não pode sumir desse jeito. Então, uma série de coisas que começaram a contrafluxos, né, contrafluxos, e a gente, nesse meio, na ânsia de fazer, e tinha que fazer, e nós somos assim, né, de meio pau de dar em doido, né, quando vamos fazer, vamos fazer. Até que conseguimos realmente, em 2007 para 2008, nós conseguimos a tal da licença de operação. Então, vamos começar a mineração. Nós havíamos adquirido já os equipamentos, né? Eu tinha já todos os equipamentos, e assim, que bastante relevante, que eu comprei uma pá carregadeira, e são equipamentos pesados, levei um mecânico, comprei lá em Cabo Frio, uma máquina, claro que usada, mas estava em muito bom estado, estava operando lá. Levei o mecânico para avaliar, ele avaliou, falou, pode comprar. Levei essa máquina para Cachoeiro de Itapemirim, coloquei dentro de uma oficina especializada nesse tipo de Caterpillar, e a avaliação que fizeram, né, fizeram lá um laudo, e falaram, olha, 4 dias para sair daqui, porque é pouca coisa, tem aí alguns vazamentos, alguma coisa, a gente vai trocar talvez lona de freio, ou qualquer coisa assim, e vai custar X. Tá bom. Só que esse tempo foi se multiplicando. Para vocês terem uma ideia, o chefe da oficina, ele era evangélico. Um dia ele falou, olha, eu não consigo mais chegar perto da sua máquina. Eu acho que você tem que trazer aqui, já falei até com o meu pastor, ele falou, se você permitir, eu peço para ele vir aqui, tem que fazer alguma coisa, essa tua máquina está amaldiçoada. E essa máquina ficou 72 dias dentro da coisa, arrumava uma coisa e estourava a outra. A única coisa que não estourou, porque era relativamente novo, foi o motor. Mas tudo que vocês possam imaginar, caixa de câmbio, comando de válvulas, tudo que não quebra numa máquina dessa, lá dentro, ia testar, quebrava. Ia fazer outra coisa, quebrava. Até pneu amanhecia vazio. Era uma coisa doida. Então, por isso que ele falou, olha, se você não acredita nisso, traz um pai de santo, faz qualquer coisa. E, no final, assim, o orçamento também se multiplicou, acho que por nem sei quanto, 10 vezes, eu acho que mais, né? Que foi, e eu em cima lá, não, o negócio tem que sair, porque nós precisamos trabalhar. E acabou essa máquina indo para lá, para a pedreira, e a primeira coisa que aconteceu, quando chegou na pedreira, que não tinha acontecido, era o motor, explodiu o motor. E o fato não é que fundiu o motor, não. Lá explodia mesmo. Teve um caso de um compressor grande também, né? A gente trabalha com equipamentos pesados mesmo. Ele explodiu, que chegou a sair a tampa com virabrequim, com tudo, rebentou tudo. Saiu, explodiu, quer dizer, uma coisa que você parece que colocaram uma bomba dentro do compressor. E outras coisas. Sim, então a gente não conseguia. Aí eu fui atrás, como o meu equipamento não dava conta, eu não conseguia trabalhar, eu fui alugar. Aí primeiro aluguei um trator de esteira. Depois de muito trabalho, o cara tinha, eu acho que uns 10 tratores na época, era uma empresa, e não ia, e sempre dava um problema com o trator dele, e não sei o quê, até que eu consegui. Um dia ele falou para mim, eu estou até com pena de você, tantas vezes que você já veio aqui e tal, eu vou dar um jeito. Eu vou mandar amanhã lá um trator. Eu falei, porque é um trabalho rápido, vai ser 2 dias só para abrir, para chegar na pedra lá, fazer um pátio e tal, que o meu equipamento não está quebrado e tal. Eu falei, tá bom. Aí ele mandou um tratorista lá, e o cara, quando chegou na pedra que nós havíamos determinado, que nós íamos começar naquela pedra, eu não estava lá, mas esse especialista, né, que chamo ele de encarregado, o seu João, ele disse que o cara pulou de cima do trator e estava totalmente transtornado. Ficou agachado do lado do trator, com as mãos na cabeça, e falou, eu não vou mais. Eles vão destruir o meu trator. Ele disse que o meu trator. Não, o seu João fala assim, o seu João, cara católico e tal, fala, eu não sei o que aconteceu, o cara surtou. E aí
E o seu João me ligou. Eu estava aqui em Foz do Iguaçu. Eu consegui o trator vir para cá, porque estava nessa, ia e voltava e tal. E aí eu fui para lá, né? Cheguei lá, realmente, o trator estava lá abandonado, depois de 2 dias estava lá, os caras não fizeram nada, ele foi embora. E eu fui falar com o dono do trator. Ele falou, olha, eu não sei realmente o que aconteceu, mas eu vou mandar outro tratorista lá, agora vai meu irmão. Aí, só que quando eu cheguei, eu já vi uma outra cena, vamos dizer assim, extrafísica, né? Por quê? Eu sentia todas as repercussões, ou quase todas. Eu ouvia vozes no sentido de vai ter morte, eu vou matar, era o tempo todo assim, né? Muito aperto, parecia que eles faziam em mim torniquetes na cabeça e no tórax, querendo me sufocar. E falando, né, da assistência aqui em Foz do Iguaçu, né, conversando com o professor Valdo, ele falava, vai em frente. Bom, vamos em frente. Só que aí nós decidimos, então, aí exatamente foi aí que, depois que foi o irmão do dono da empresa lá, e ele falou para mim, realmente tem alguma coisa muito errada aqui, eu não vou fazer também. E foi embora. Pegou e saiu. Eu falei, bom, tem que parar, vamos pensar outra estratégia, né? Falei para o seu João, qual é a alternativa 2? Ele falou, tem outra rocha um pouco mais para cima, eram tudo rochas soltas, assim, no pasto, que a gente chama de matacão. Tem aquela outra, né? Aí eu falei com o dono do trator, de novo, né? Ele falou, não, tudo bem, vamos lá. Aí o primeiro tratorista que tinha surtado foi para lá. E aí ele foi, na outra rocha ele foi. Muito pior para, fazer a abertura das estradas lá que tinha, mais uns 300 metros para cima, tudo subida, mas ele foi. Bom, pelo menos limpamos uma parte. Porque essa rocha que a gente ia tirar, que é uma rocha de deve ter uns 10 metros de altura, mais ou menos, uma rocha comprida, a gente sobe facilmente em cima dela, né, sem escada, sem nada, e ela está, assim, como se tivesse, você em cima da rocha, você observa o vale, uns 10 quilômetros você avista, né, dali de cima dessa rocha, como se fosse um ponto de observação. E aí eu falei, bom, como já estava toda essa hipótese de índio já, de coisas, né, que a gente não sabia muito bem ainda o que era, mas extrafísico todo. E em volta nada, né? Você lá só tinha bois, né, que é pastagem, e nada, não tem nenhuma casa próxima, nada, né? Mas a coisa fervendo, assim, sabe? Parecia que tinha uma multidão. Então nós começamos, bom, então vamos fazer uma experiência nessa rocha, mais para cima. Aí eu fiquei bastante atento, né? Muito atento. E fiquei lá o tempo todo, começamos a tirar. Quando estava para sair o primeiro bloco que nós íamos levar para a serraria para fazer a experiência, estouraram de novo, eu digo estouraram, porque extrafisicamente, de novo, um tubo numa máquina, não lembro mais que máquina que era, se era um compressor, acho que era um compressor, e eu tive que ir na cidade, que dava ali 20 quilômetros, para fazer a solda, porque lá não tínhamos ainda nada, né? Não tínhamos uma oficina, nada. E eu fui. Quando cheguei na cidade, o filho do encarregado foi atrás e falou, Celso, houve uma morte lá, né? Houve uma dessomo, um acidente. Eu imediatamente fui para lá. Havia um rapaz que tinha sido contratado, uma empresa, para fazer esse trabalho, né? Um trabalho a gente dizia, de prospecção. Primeiro, eu contratei essa empresa, que era uma empresa especializada em mineração. A gente não tinha ainda registro de nada, de funcionários, de nada, era só um trabalho experimental. E esse cara dessomou. Aí eu fui na empresa que eu tinha contratado, que era lá. Dessomou trabalhando lá. Trabalhando lá. Para ficar bem lá. claro, que bem vocês já conhecem bastante história, mas tem gente que está ouvindo pela primeira vez.
Eu só vou trabalhando na retirada na dessa retirada. rocha. Tá? E foi uma coisa assim também, que a gente, não digo que é inexplicável, porque tudo é explicável, mas da forma também que ele dessomou, foi muito estranho também. Né? Ele era um cara bastante experiente no trabalho, e ele foi tirar uma casca de uma rocha, que nem era para mexer naquilo, mas ele foi tirar com a alavanca, e a rocha, ela tinha um pedaço de, sei lá, uma outra rocha grudada nela, que fez um pêndulo e girou, estava encostada na pedra que ele estava em cima, fazendo um furo, e pegou no uniforme dele, a ponta da pedra, girou ele para debaixo dessa pedra. Ele caiu de uma altura de no máximo 2 metros de altura, e a pedra caiu bem no coração dele, perfurou o peito dele. Então, uma pedra de uns 800 quilos, mais ou menos, pelo que a gente avaliou lá. Bom, aí eu fui lá na empresa, fiz a comunicação, o cara falou, não, fica tranquilo, vamos lá. E aí fomos lá, né, chamamos lá, na realidade eram polícia e tal, fizeram o BO, todos os trâmites, né, normais, e vamos comunicar o acidente de trabalho, né, o dono da empresa me falou, tá, beleza, enterramos lá o rapaz, e eu vim falar com o Valdo no dia seguinte. E aí nós vamos chegar na expedição. Aí foi... Aí, falando com a Mariângela, né, eu já liguei para ela em seguida, ela falou, nossa, agora nós temos que ver qual é a nossa responsabilidade nisso, né, a dessoma desse rapaz. Com relação a isso, eu estava relativamente tranquilo, eu não sofri repercussão nesse sentido, né, de culpabilidade. Fomos falar com o professor Valdo, comigo, e ali pela primeira vez eu vi o professor Valdo muito... Ele ficou bravo, ele ficou muito indignado, agitado. A expressão que ele usou, falou, elas não têm o direito a fazer esse tipo de coisa, quer dizer, dessomar alguém assim, dessa forma. E aí eu falei, tá, e quais são, o que nós podemos fazer? Ele falou, olha, você me permite colocar na tertúlia isso? Aí eu falei, claro, isso é, né, público, tem que ser público, né? Vamos ver o que... Aí, na tertúlia, ele convocou uma expedição parapsíquica. Ele falou, olha, quem quiser, né, ir lá para Minas Gerais, tem um trabalho muito sério a ser feito, trabalho de esclarecimento, desassédio, a gente não sabe bem aonde vai dar isso, mas tem que fazer alguma coisa. E aí nós preparamos aqui, rapidamente, foram 7 pessoas para lá, ficamos 7 dias lá, num local, eu improvisei, comprei barracas e tal, a gente ficou acampado bem no local de poder deles mesmos, no poltergeist lá, e ali, então, que ocorreram, né, as negociações, ou as paranegociações, acontecia muito de madrugada, à noite, nós trabalhávamos energia muito forte. O Moacir aqui, Moacir. Não, quero que você fale Moacir, disso. Tá. Por favor, Moacir, complementa aí. 13 dias, viu? Foi 13 dias. 13 dias que eles saíram daqui e voltando, 13 dias. Correto. Então, nós... foi eu, a Cristina, foi vários, né? Sim. A gente da OIC, o Celso, a Mariângela, nós posamos numa barraca lá, acampado debaixo, né? E o que acontece? Eu só sei o seguinte, mas tem um negócio interessante para contar. A máquina estava lá, paradona. Aí o que aconteceu? Nós falamos, vamos fazer historização de energia, jogamos energia na máquina lá e tal, mas parece que... Aí, mas chegou um dia, à tardezinha, quase de noite, nós fomos lá, eu me pedi para o Celso subir em cima da máquina, né? Subi lá também, e nós fomos fazer um arco voltaico, né, na máquina e no Celso, né, todo mundo lá. O que aconteceu? Os cachorros começaram a latir, o vento parou tudo, mas começou a ventar na roupa, eu sentia a manga, não tinha vento e começava a ventar a roupa da gente. Quer dizer, a rosa dos ventos estava atuando lá, para ajudar. A partir dali as coisas depois foi melhorando e tal, e fomos lá, ficamos lá, fizemos trabalho energético lá,
tive projeção lá, clarividência, projeção lá. Tinha, além da Rosa dos Ventos, que estava ajudando à distância, a Serenona, tinha também o alvo, o evoluciólogo. Evolução tal, que estava com a gente lá. Eu, se eu não me engano, acho que eu tive uma projeção lá, que eu vi ele fora do corpo lá também, e vi também, um dia à noite, numa projeção, outra coisa, como aqui tem os índios aqui de Foz do Iguaçu, os amparadores, levaram esses índios para lá também, para fazer o círculo lá, para fazer as pazes, o negócio lá, e eu vi o círculo lá, e vi as consciências lá, e vi no meio lá também o amparador que estava lá, que era esse amparador lá. Então, assim, foi interessante, viu? Tivemos, agora, e fizemos várias vezes energia lá dentro. Teve um dia que a gente estava lá, energizando assim, fazendo energia em cima das pedras lá, né? Quando olho assim, estava se formando sabe aquele enxame de abelha, daquela preta mesmo? Estava se formando, falou, vamos ter que sair daqui. Saímos, né? Saímos, deixamos quietinho lá, mas não houve nada, não houve problema com a gente, mas fizemos muito trabalho energético, né? Ficamos lá vários dias, comendo debaixo da barraca, pôs até corrente no carro para poder ir lá com chuva, né? Isso, exatamente. 3 dias, fizemos 3 dias. Foi muito interessante, o trabalho foi... E a partir dali parece que as coisas foram melhorando. Foram. Então... Só para complementar isso que o Moacir está trazendo, no último dia, quer dizer, todos os dias nós saímos durante o dia para fazer psicometria, conhecer a região, né? Isso. E à noite nós voltávamos para o acampamento, aí trabalhávamos energia entre nós. Mas dormimos também, né? Lá naquela barraca, naquele local lá, né? Sim, e dormia na barraca, ali no local do poltergeist mesmo. Ali foram 7 noites, né? Tiramos umas 600 fotos de lá, fizemos até uma exposição aqui das fotos. Foi. Que bacana. Para mim, uma das coisas que mais chamaram a atenção foi no último dia, a última dinâmica que nós fizemos, no local mesmo, lembra? Eram 7 horas da manhã, nós sentamos lá a 7, 8 pessoas, exatamente. E ali você estava como EPICOM, uma consciência acoplou com você, que para mim é o coordenador geral dos trabalhos, e ele fez um discurso, e parecia que a gente estava no Maracanã, tinha uma multidão impressionante de consciências, e ele começou o discurso dizendo assim, nós somos exploradores, exatamente. Mas nós somos exploradores cosmoéticos. E dali ele foi explicando tudo o que ia ser feito, por que as rochas iam ser retiradas, que eram para essas consciências melhorarem, poderem ressomar em outros ambientes, continuar o seu processo evolutivo. E aquele padrão de energia que se estabeleceu naquele momento, dali para frente, ele permaneceu. Até hoje, quando a gente volta lá, esse padrão de energia está lá. Mas as consciências, elas estão contidas lá. Quer dizer, eu penso que uma parte deve ter sido já retirada, mas uma parte já deve ter ressomado, né, pelo tempo, mas uma boa parte ainda está lá para serem trabalhadas, assim, do ponto de vista da interassistência extrafísica. Então, deixa agora, então, contar um pouquinho mais da história, né, história para a história. O que aconteceu, por que tantas consciências, né, o nosso estudo a respeito disso, né, a nossa pesquisa. Lá é uma região que foi muito habitada pelos índios botocudos. Os índios botocudos, eles foram os únicos índios no Brasil que não se deixaram domesticar. Eles não aceitavam o homem branco. Eles são... uns chamam eles de Krenaques, né? Eles são, por um estudioso lá da Universidade de Minas Gerais, ele diz que é um povo totalmente diferente do índio brasileiro, um povo que veio provavelmente da Malásia, outros dizem da Ilha de Páscoa, e eles chegaram no Brasil há aproximadamente 30 mil anos, com uma língua totalmente diferente de tudo que nós temos aí, e eles eram extremamente guerreiros, tinham muitas habilidades, canoagem, arco e flecha e lanças e tal, então os caras muito mais avançados do que os próprios índios que viviam aqui. E eles estavam naquela região, exatamente na região ali onde, entre o braço sul e o braço norte do Rio Doce. E aí, quando Dom João VI chegou no Brasil, em 1808, ele, assim, um mês depois, ele foi
forçado a assinar o extermínio dos índios botocudos. Ele então assinou o primeiro decreto de extermínio dos índios botocudos, um decreto régio, né, que está isso na história, e mandaram para lá 2.000 e poucos homens para matar esses índios. Só que, infelizmente, né, houve a matança, mas a matança o contrário, os índios exterminaram os soldados e quem ia para lá. Aí ele assinou o segundo decreto, 4 anos depois, aconteceu a mesma coisa, não sei, acho que 6.000 homens, e depois assinou o terceiro decreto, 12 anos depois. Aí entraram as forças desde especialistas que chamam de bugreiros do Rio Grande do Sul, pessoal de Santa Catarina, de São Paulo, tudo que era especialista em índios para fazer a matança desses índios botocudos, extermínio. Eles fizeram 22 fortificações ao longo do rio, né, do braço norte e braço sul do Rio Doce, cercaram por Minas Gerais, pela Bahia, pelo Espírito Santo, e realmente conseguiram o extermínio dos índios. E os índios, eles tinham uma estratégia de combate que era tudo por tocaia. Eles não faziam confronto direto. Eles não tinham o hábito de se mostrar. Então, eles diziam, os soldados diziam que eram índios invisíveis, não se percebia. Quando saía qualquer grupo, saía do forte e morria. Então, era tudo... Só que, claro, né, com todas essas forças, eles foram minando os índios e o extermínio, vamos dizer, final, foi exatamente ali na região. Então, o que nós temos, né, de para-informação, da para-história, aí, é que grande parte dessas consciex que estavam lá, ou que ainda tem alguma coisa lá, claro, são dessas tribos de botocudos. Eles tinham diversos chefes, inclusive, eles tinham rituais religiosos, com cemitérios, com tudo, né? Sambaquis, e a gente supõe, nós não achamos, mas que tem lá alguma coisa, né? E aí aquela rocha que eu estava falando, que era a primeira, que foi a cenoura, está lá, né? A gente fez negociamos, não vamos mexer aqui, a ideia é fazer lá alguma coisa, né? Um parque e tal, que vai ficar aquela rocha que era provavelmente o ponto de domínio deles, né? Que devia ter um significado, significado todo especial, importante, né, para esse Você quer grupo complementar? Só para explicar para quem está vendo pela primeira vez, está ouvindo falar dessa história pela primeira vez, por que nós chegamos nessa questão dos índios? Porque eles eram muito bélicos. Então, por exemplo, independente de nós estarmos lá no Espírito Santo, na Aracê, ou lá em Minas, ou aqui em Foz, eles atacavam ao Celso e a mim. Principalmente, eles miravam muito a questão do cardio-chakra. Eles mexiam muito com energia, de uma forma que eu nunca tinha visto, né? Mas até aí a gente não tinha ideia da dimensão, nada disso. Então, nós fomos conversando com o professor Valdo, ele foi explicando, falou, não, é que eles mexem muito com fitoenergia, eles têm domínio disso, geoenergia também, e lá a região é propícia, etc, etc. Aí, quando houve a dessoma do rapaz, aquilo ali me impactou muito, né? E na hora que o Celso me deu a notícia, tinham 2 consexes deles, indígenas, do meu lado. Eu estava na Aracê, na época, estava lá no campus, eu estava no quarto. 2 consexes, na hora que ele me deu a notícia por telefone, uma falou para a outra assim, falou, olha, não precisa mais se preocupar com ela, porque ela já foi ferida de morte. Porque eu senti no meu cardio, a hora que ele me deu a notícia da dessoma, eu só perguntei para ele, agora veja qual é a responsabilidade nossa na dessoma, porque isso aí não estava na minha proex, eu falei para ele, não estava, né? E eu ouvia uma consciência falando, eu falei, danadinhos, ainda estão aqui, né? Na situação toda, um negócio desse difícil. E aí eu falei, não, tem mais coisa nisso. Aí nós voltamos, quando nós chegamos aqui em Foz para falar com o professor Valdo, ele ficou bastante preocupado, falou que tinha que tomar alguma atitude realmente imediata para parar o processo, porque a sensação que eu tinha é como se eles tivessem deixado, assim, dado corda, mas não esperando talvez que eles chegassem nesse ponto extremo. Mas eles chegaram e aí tinha que fazer alguma intervenção. A expedição parapsíquica foi uma intervenção, né, real, amparadora, de cunho mais amplo. E aí, eu falando com ele, com o professor Valdo, falei, mas como é que chegou nesse ponto? Né? E ele virou para mim e falou assim, vai estudar, você não sabe, mas esse grupo foi o que provocou o contestado entre Espírito Santo e Minas Gerais. E eu falei, teve contestado lá em cima?
Nora, sabe, eu nem juntei crédito. Eu falei, teve contestado, não foi? Não sou? Eu falei, não, teve o contestado lá. Vai pesquisar que você vai achar. E ele falou assim, eles provocaram o contestado, eles fizeram aquilo tudo. E aí foi que nós fomos estudar, pegamos todo esse veio de pesquisa, desde o início do descobrimento do Brasil, a gente foi caminhando, fomos levantando todos os dados possíveis, registrados, e é uma coisa impressionante, porque a gente foi percebendo que algumas ações extrafísicas que eles tinham conosco, eles fizeram intrafisicamente aqui também. E, então, desde essa coisa que o Celso falou da tocaia, era a forma deles agirem intrafisicamente quando eles estavam aqui ainda, né? E extrafisicamente eles faziam assim, até conosco. Só que a gente não sabia por quê, mas eles iam sempre, eles agiam conosco não diretamente. Eles montavam algum cenário em que, por exemplo, desse um grande prejuízo financeiro ou desse alguma coisa que estourasse, algum equipamento ou carro, alguma coisa. E direto a gente tinha clara audiência, né? Para vocês terem ideia, na primeira vez que o Celso foi comprar um equipamento para pedreira, ele foi sequestrado. E foi sequestrado por função do trabalho. Teve um sequestro relâmpago de 10 minutos, que nós nunca passamos por isso, nem antes e nem depois. Mas, na hora que aconteceu, a gente sabia o que estava rolando. A gente falou, nossa, é desse tamanho? Mas até aí você fala, não, foi uma vez, foi outra. Mas foram muitas coisas. Se a gente fosse levantar, hoje de manhã eu ainda estava conversando com o Celso, antes de vir para cá, eu falei, Celso, pondo na ponta do lápis, se a gente fosse atualizar o que houve de prejuízo financeiro de lá para cá, porque a nossa vida financeira era estável, né? Senão também nem daria para fazer nada. Hoje, ele comigo falou, Mário, olha, se eu fosse atualizar hoje, daria perto de 2 milhões de reais, hoje. Se eu fosse atualizar de prejuízo que nós tivemos financeiramente. Só que nem ele, nem eu, nós não ligamos para nada disso. Não está me interessando se vai ser de 1, de 5, de 10. O importante é que seja feito o que precisa ser feito para assistência, né? A gente, feliz ou infelizmente, a gente pensa dessa forma e a gente não está preocupado. Senhora Mariângela, vamos trazer mais perguntas para o debate? Porque senão não conheço, né, Eliana? Eu conheço vocês. Vamos deixar o povo participar? André, tem perguntas online, que aí vai enriquecendo e vocês vão contando essa história e atendendo as perguntas dos teletertulianos e dos tertulianos. Primeiro, Obrigada. Celso, parabéns aí pelo verbete, muito bacana. Eu queria justamente entender, por exemplo, aos trancos e barrancos, pelo que eu vi, houve uma mexida boa na região, né? Ou seja, esse processo da reurbanização talvez foi acelerado, não sei, porque houve uma intervenção. Como que vocês veem essa intervenção do ponto de vista dos efeitos hoje? Porque são coisas que aconteciam, até esse contestado que você falou, ou seja, coisas muito antigas, né? Ou seja, foi mexido num mega problema, né? Não é tão antigo. O contestado, ele aconteceu agora no século passado. Sim. Tem outro... eu estou falando antigo, tipo, não foi nessa vida. Foi sim. Ele terminou, a finalização do contestado 63. Foi na década de 60. 1963 foi assinado o acordo de paz entre os dois governadores de Minas Gerais e do Espírito Santo. Se você olhar para a história, é um negócio quase inacreditável. O que aconteceu desde a época da declaração, da determinação de extermínio desses botucudos. Mas, assim, esse processo para a reurbanização, ele não acabou, ele está acontecendo. Por que a gente diz isso? Faz ainda umas 2 semanas, nós estamos conversando sobre esse assunto com uma outra pessoa, e enquanto nós conversávamos, as Consex chegaram. Nós percebemos claramente, e falei, epa, aqui os assistidos, né? E aí você para a evocação, porque você tem que saber onde pode evocar, com quem, de que maneira, em função do quê? Da qualificação que eles têm para esse lado mais bélico. Então, a gente sabe, até o professor Valdo já tinha falado, não é o que o trabalho terminou porque nós colocamos o monumento aqui. Aliás, o monumento foi colocado porque o trabalho continua. A gente tem que ter uma ponte de ligação energética, holopensênica, para que essa para-reurbanização aconteça. Entendi. Porque a gente sabe que algo é grande no sentido de quantidade e talvez de antiguidade. Entendi. Entendeu? De Consex. Então, não parou nada, não. Tudo lá continua para a gente poder... O que o professor Valdo, né, nos disse é que esse bolsão, né, que existe lá, que existia muito mais forte, ele já vinha de muito tempo, muitos séculos ou talvez até milênios. Então, os evoluciólogos e tal estavam achando uma forma de mexer com isso. Né? Agora, por que nós fomos escolhidos aí, né, você vê de boi de piranha, a gente não sabe, boi de piranha no sentido pejorativo, mas, né, a gente
Isso, claro, que provavelmente passou por curso intermissivo, conversas e tal, para conversas, né, para a gente chegar nisso. Mas tem muito para fazer, tá? Só para citar um dado, creio que foi 2012, em Saquarema, a OIC estava dando um curso de campo, e eu perguntei, né, não ia fazer pergunta nenhuma, mas vamos perguntar, né, lá para o EPICOM, como é que está, né, o extrafísico lá da Pedreira. E a minha surpresa é que ele falou, muito já foi feito, mas tem muito para fazer. Você tem que pensar naquilo como um marco para a humanidade. Pense para os próximos milênios. Então, quer dizer, quando vem uma informação dessa, não significa que vai acabar aí com a nossa dessoma, ou, né, o processo todo vai continuar, porque tem muita coisa para fazer. Então, como é que nós vamos fazer isso? Como é que vai se dar o grupo, né? Porque isso aí tem que ser em grupo, é igual a expedição parapsíquica. Nós dois sozinhos não íamos dar conta, com certeza. A gente podia fazer, né? Tira as beiradinhas, mas chegar a mexer, como o professor Valdo falou, são milhares de caixa de marimbondo, ou qualquer coisa, ou abelha, né? Como assim falou, que até ataque de abelha no mesmo dia, né? Que o Valdo estava falando aqui, que ele estava falando aqui nas abelhas dos marimbondos, nós sofremos ataque lá, literal. Entendi. E a gente não tinha comunicação nenhuma, que não pegava celular, não pegava nada lá, não sabia. E aqui na página 8, né, na parafatologia, na sexta linha de baixo para cima, vocês falam aqui sobre as paranegociações pacificadoras necessárias para a continuidade do trabalho exploratório da rocha. E isso, como que aconteceu, assim, houve, que nem você falou, que há um processo, mas como que foi esse processo, essa tratativa? Vocês perceberam que o abrir mão justamente dessa pedra mais importante foi um ponto fundamental, é isso? Fundamental. Para mim, assim, começaram, né, a deixar a gente trabalhar. Eu acho que eles entenderam que eu não estava lá só para destruir os negócios deles, que eu já abri mão de cara do que tinha de melhor, né? Então, para eles, aquilo era provavelmente ali em volta ou embaixo da pedra, tal, tem alguma coisa deles, é provável, porque a gente tem uma repercussão energética muito forte quando a gente vai lá. Eu não quis nem mexer, nem escavar, nem nada em volta, não coloquei nada, nem uma enxada, sabe? Entendi. A ideia é fazer, eu até aterrei por cima um pouco mais, para ficar um lugar mais aprazível, a ideia é fazer ali talvez um jardim, alguma coisa, cercar tudo, e aí a gente começou a perceber isso, que, né, essa demonstração, né, de amizade, porque eu falava o tempo todo com eles, né, tinha um chefão deles, né, um líder deles, que era meu inimigo mesmo. Ele olhava, ele chegava, ele colocava a cara dele, porque ele estava vivo, né, ele era um bicho, né, aí ele estava vivo, e ele chegou a colocar assim, o rosto dele, o para-rosto dele no meu, e com uma raiva, uma coisa assim, que eu vou te matar, você não vai escapar. E esse cara, depois, essa Concierge, depois de toda essa, eu acho que quase um ano depois, que nós temos, ele, numa projeção que eu tive, ele estava do meu lado, em pé, com os braços cruzados, falando, gostei do trabalho que foi feito e está sendo feito. Entendi. E eu vou te ajudar. Okay. Então, quer dizer, e eu acho que esse líder, pela repercussão que eu tive, foi um dos que fez a dizimação da igreja lá em Itambacuri, que era uma redução dos capuchinhos, né? Não era jesuíta, lá eram os capuchinhos, e tinha na época o vigário, o padre capuchinho mais famoso do Brasil, estava lá. Eles tinham em torno de 400 índios dentro de uma redução, tudo cercada com paliçada, por causa dos botocudos, né? E chegaram, está na história isso, chegaram 3 índios, uma índia e 2 índios, para se entregar lá. E eles, índios botocudos, e eles, então, sem armas, sem nada, receberam os índios, né? E falaram, não, então nós vamos, agora a gente decidiu, não vamos brigar mais e tal, e falaram que
porque já tinha muita gente estudando a língua deles, então já tinha comunicação. E eles decidiram dormir à noite lá, ficar lá, e falaram, não, agora nós queremos ser batizados, aí, entrar na religião de vocês e tudo mais. Só que por volta da meia-noite, eles abriram os portões e entraram os botocudos e dizimaram, queimaram tudo, mataram o padre, né, esse vigário. E foi aí, então, isso foi em 1804, 1806, 1808, então, quando Dom João VI chegou aqui, ele foi super pressionado para, realmente, aí era a Igreja Católica, os fazendeiros, porque eles iam até o sul da Bahia para queimar engenhos e tudo, porque cada índio que eram aprisionados, às vezes um índiozinho, uma índiazinha, eles faziam uma matança. O negócio era muito feroz. E ali, então, você imagina, né? Quando entraram, depois disso, os índios foram dizimados, resolveram fazer o desmatamento. E aí entraram com as serrarias, laminadoras, e aí entraram os pistoleiros, né, para fazer a grilagem de terra, pistolagem e tal. Então, tinha as matanças de pistoleiros. Tanto é que, quando nós estávamos lá na expedição parapsíquica, uma das projeções que eu tive, um pistoleiro, um famoso pistoleiro, né, que o cara assim, eu estou aqui para obedecer ordens. E chegou para mim, como que você pode me mandar fazer o que quiser, que assim, mas na maior cara de pau mesmo, era assim o negócio, quer dizer, o cara não sabia, claro, que tinha dessomado, mas estava lá, ele era um pistoleiro ainda a serviço de alguém que comandasse, quer dizer, era tudo imbricado, então provavelmente. Né, muito a reurbanizar, né? Muito a trabalhar lá. Vamos atender um teletertuliano? Eu posso só tirar uma dúvida do megálito? É só para sincrosidade, né? Ele tem quanto de altura e quanto de profundidade? 7 metros de altura. E de profundidade? Não, ele está relativamente, ele é autoportante, ele está só a 40 centímetros. Ele só está apoiado? 40 centímetros, está concretado em volta, mas ele é... Agora, e o peso total da rocha? 24 toneladas. 24 toneladas. Agora, só uma questão, né, Eliana? Como a gente mexe muito assim com o confort, vocês viram que tem uma questão de confort no megálito? Tudo pensado, inclusive orientado pelo professor Valdo, não comprimento, não tamanho, isso foi escolha nossa, né? Foi tirado dessa rocha, a primeira rocha que nós tiramos, ficou lá, isso aí é da primeira rocha. Sim. E assim, o comprimento que deu é sincronicidade, nada, escolhemos 6 metros ou 7 metros, não, a rocha que estava lá, que caiu, vamos dizer assim, que a gente derrubou, foi tirado um pedaço. Orientação do professor Valdo, fazer 2 faces polidas e 2 brutas. Para deixar... Então, aí eu entendi, ele não falou, mas eu entendi como se fosse processo de evolução, né? Você trabalhar com o que está bruto e o que está... ainda está... Agora, só um detalhe, assim, né, que mais de uma pessoa já reparou, é que a letra Z, ela está de ponta cabeça. Você viu isso daí? Sim, exatamente. Celso, vamos atender aqui um teletertuliano. Estrangeirismologia, página 7. Podemos dizer que o Monumento à Paz é nosso turning point proexológico grupal? Poderia nos explicar a atuação exploradora do setting intrafísico? Isso está na estrangeirismologia, né? O turning point proexológico. Atuação exploradora e a atuação extrapoladora do setting aqui quando nós colocamos o turning point proexológico, é porque assim, na nossa existência, esse trabalho em que nós funcionamos como mini peças, né, dentro do processo max proexológico, isso aqui mudou a nossa vida, mudou tudo. E mudou para melhor, não foi nada fácil. Eu não diria para ninguém hoje, olha, entra, vai, vê o que acontece, jamais. Mas nós tivemos muito amparo de função e nós aprendemos demais, porque nós acabamos ficando com uma condição amparadora até além daquilo que a gente tem mérito, mesmo do ponto de vista evolutivo, mas em função do trabalho que precisaria ser feito. Então, essa oportunidade que nós tivemos de aprender mais sobre o processo do autoparapsiquismo interassistencial, de funcionar realmente dentro de uma engrenagem, porque chegava um ponto, assim, Eliana, que
Às vezes, a gente tinha uma intuição ou alguma consex vinha e se comunicava telepaticamente ou vinha algum fato que era um indicador intrafísico e a gente já se preparava, olha, vai acontecer alguma coisa. Então, a gente já tomava cuidado com o carro, redobrava a atenção em relação a quem chegasse a nós e por aí vai. Teve uma vez, só para vocês terem ideia, nós estávamos nós estávamos indo visitar uma empresa no Forno Grande, que fica no Espírito Santo, perto da Aracê, acho que era município de Venda Nova do Imigrante, ali é Castelo, eu nem sei. Em Castelo, município de Castelo. E nós estávamos, literalmente, assim, eu e o Celso, nós éramos bombardeados extrafisicamente o tempo todo. É difícil falar isso porque a gente não quer assustar ninguém, mas, assim, nós éramos. Era um ataque extrafísico contínuo, era contínuo, que era de noite, fora do corpo, dentro do corpo, direto. Só que a gente é meio pau de dar em doido mesmo, como o Celso falou. Então, a gente está tranquilo. Tem amparo, tem que fazer, estão revoltados, mas vão ser assistidos, está tudo bem. Então, teve uma vez que nós entramos numa empresa para ver um material, lembra? E aí foi a coisa mais estranha, porque nós entramos dentro da sala do dono da empresa e, literalmente, a gente se sentiu embolhado. Parou. Foi tão estranho, porque eu olhava para os lados assim, eu falei, ué, cadê? Eu falei, onde é que estão as consex, né? Mas, cadê o povo? E, de repente, não estavam. Eles estavam do lado de fora da empresa. Eles tinham encapsulado o local onde nós estávamos, para a gente ter um pouco de tranquilidade, para a gente poder conversar e resolver algumas coisas, para fazer negócios. E aí eu falei para ele, mas quem é que fez isso desse jeito? Eu falei, não, né? Aí a gente ficou pensando, mas a gente não sabia todas as consex que estavam juntos. Aí aquele amparo ficou quando a gente terminou, mas aí a gente já estava lúcido, né? Nós identificamos tudo ali. Quando nós saímos, começou de novo. Então essas coisas aconteciam cotidianamente, sabe? Mesmo quando antes de ter o acidente, era direto. As consex vinham para mim e falavam assim, olha, vai ter acidente. Vocês não vão escapar, meu jeito. Vocês não vão tirar a pedra. A coisa assim, não vão fazer, vocês não vão, nós não vamos deixar. E eu avisei para o Celso, quando ele subiu de carro, por isso que nós compramos um carro muito grande, no sentido de airbags de todos os lados. Eu falei, não pode pegar carro comum, tem que ser carro, se não puder ser blindado, ele tem que ser todo... Preocupação com a segurança, todo. Era 24 horas por dia, né? Porque era o que a gente tinha que fazer e vinha, e toma cuidado, toma atenção. Então, na estrada, a gente andava a 80 por hora, 90, então, era tudo triplicado do que a gente fazia no normal. E quando foi chegando perto, antes dele sair da Aracê, eu falei, ó, você presta atenção, porque alguma coisa está para acontecer. Eu falei, a minha sensação é você indo para lá agora. Eu falei, você presta atenção. Triplica, quadruplica a atenção daqui indo para lá, porque eu não posso ir com você. E aí eu fiquei na Aracê. E aí, quando ele voltou, é que teve essa atuação delas, né? Mas no sentido de fazer a gente parar. Só que nós não paramos. Aí é que os amparadores tiveram a deixa para poder entrar e fazer uma negociação para poder fazer a assistência que precisava de retirada dessas consciências de lá. E o mais interessante é porque eu fiquei muito preocupado com aquela questão assim, mas o que é que aquele rapaz tinha a ver com isso? Porque não fomos nós que contratamos o rapaz. Eu nem conheci o rapaz. Entendeu? Parece que ele foi levado para lá. E eu conheci naquele dia da decisão. Nós nem sabíamos que era um rapaz, mas aquilo mexeu muito. Eu falei, mas o que ele tem a ver com tudo isso, né? E a gente conversava com o professor Valdo sobre isso também. E eu fiquei com sentimento de culpa, ele não ficou, eu fiquei. E aí continuou o processo trabalhista, e a gente pode falar disso hoje, porque o processo se encerrou esse ano, então acabou, né? Tudo certo, tudo bem, mas assim, foram acontecendo algumas coisas durante as audiências trabalhistas desse processo, lá em Minas Gerais, e uma delas, inclusive, para vocês terem ideia de como é que essa coisa... Fala do que o professor Valdo falou do rapaz. Por quê? Sim, isso nós identificamos, isso o professor Valdo falou para a gente, falou assim, olha, esse rapaz que dessomou, ele era do grupo deles. Ele era um botocudo, era um dos índios, ele tinha vindo exatamente para poder fazer esse papel de vitimização, sofrer a vitimização, para poder entrar a assistência de monta. É tudo, é tudo milimetrado, tudo são pecinhas de quebra-cabeça que a gente só vai entender com o passar do tempo. Isso não me confortou em nada, tá? Eu continuei com o mesmo processo, né? Um pouco duro, né? E aí, para vocês terem uma ideia do tamanho disso, teve um dia, um dos anos, que a audiência trabalhista ficou marcada para o dia 12 de abril. É o dia do meu aniversário, é o dia do aniversário do professor Valdo, tá certo? Aí eu falei para o Celso... Antes, deixa eu contar, então, não, peraí. Não, deixa eu só... Não vou contar, você conta. Então, assim, só para você ter ideia,
Nesse dia, qual era o meu sentimento? Falei, nossa, porque isso é marcado com meses de antecedência. Falei, Celso, acho que vai resolver, porque é o dia do aniversário do Valdo, vai resolver o problema, né? De algum modo, a gente vai entrar em acordo e vai liquidar esse assunto. E aí ele falou, não, então tá, tudo bem. Só que antes da audiência, um mês antes, aproximadamente 30 dias, o pai do rapaz, ele sofreu um acidente de carro, lá perto lá da Pedreira, né, que eles moram lá, e ele só não dessomou porque ele estava sem cinto, foi jogado para fora do carro, o carro deu perda total, eu vi o carro dele, acabado, estava lá no pátio da prefeitura, e aí, para ir para a audiência, ele pediu o carro do irmão. O irmão mora numa cidadezinha próxima, lá em Pimentel, e o irmão veio trazer, então, o carro um dia antes, para eles irem para a audiência. Que a audiência é Teófilo Otoni, tá ali uns 100 quilômetros, mais ou menos, de Itabirinha. Chegando em Itabirinha, assim, coisa de uns 2 quilômetros, o cara também disse que inexplicavelmente não sabe porquê, bateu num barranco, destruiu o carro, perda total também. Ele se machucou um pouco, o irmão do pai do rapaz que dessomou. Aí ficaram com o segundo carro destruído, e aí pediram um carro da vizinha para ir para a audiência, porque, né, tinha que ir com um carro. E a vizinha emprestou um Fiat, e eles foram, o irmão do rapaz foi dirigindo, foi a mãe e o pai, em 3 no carro, num Fiat, foram. Uns 30 quilômetros antes de chegar lá em Teófilo Otoni, onde ia ser a audiência, houve um acidente com o carro deles, e a mãe do rapaz dessomou no acidente. E o pai ficou ferido, e o irmão um pouco também, machucou o braço e tal. Então, quer dizer, são fatos assim que era esse dia 12 de abril, né, dia do aniversário da Maria Ângela, que tinha audiência. Aí ficamos lá esperando, né, o advogado do rapaz falou, não é possível, eu falei com eles hoje de manhã, estava tudo certo, eles estavam vindo para cá e tal, tiveram um problema com o carro no dia anterior, mas pediram o carro da vizinha e tal. Quando nós saímos de lá, que nós passamos por um acidente, eu falei para a Maria Ângela... Nós tivemos repercussão ali, né? Teve dessoma aqui. Foi. E era exatamente a mãe tinha acabado de acontecer. Aí, o outro lado da moeda, né? Aí nós viemos embora, eu naquele dia muito triste, para mim não tinha aniversário, não tinha mais nada, porque nos informaram o que aconteceu. A ideia era fazer A ideia era fazer o acordo para parar o processo. Eu falei, nossa, ainda dessoma a mãe do rapaz. Hoje, eu falei, tem alguma coisa estranha nisso. Aí nós chegamos aqui e fomos conversar com o professor Valdo de novo, né? E aí o professor Valdo, quando soube disso, ele teve uma reação completamente diferente. Ele ficou não contente, mas ele disse assim, eu sabia que vocês não tinham nada a ver com isso. Ele fazia assim, batia na mesa. Vocês não tinham nada a ver com isso. Eu falei, esse processo é do pai do rapaz. Não tem nada a ver com vocês dois, Adessoma. É o pai do rapaz. Aí comecei, eu falei, nossa. E realmente, o pai do rapaz, tudo que podia dar errado na vida dele foi dando assim. De algum modo, ele deve ser um desafeto dessas com o CIEX, entendeu? Ressomar, mas muito implicado, provavelmente. Deve ser. Todo. Então, assim, naquele dia, quando ele falou isso, eu falei, nossa, então não tem nada a ver com a gente mesmo. Ali que eu comecei a aliviar o meu processo de culpa em relação a tudo isso, apesar de saber, né? Vamos mais uma pergunta? Claro. Maria Lux, mas vamos botar fogo aí nesse... Parabéns aí pelo verbete, parabéns ao casal aí por estar colocando a mão na massa, né? E a gente está vendo que é um trabalho bonito que vocês fizeram. E na ajuda da quebra do ciclo patológico com as Reubex, que é na ciclologia. O que você fala para nós? É a quebra do ciclo patológico com as Reubex na página 9, na última frase. Sim, o papel da reurbanização, nós dois concordamos nisso, é exatamente romper esses ciclos patológicos. Você imagina quanto de interferência já havia ocorrido do extrafísico para o intrafísico, né? De uma forma negativa, doentia. E aí, na hora que os amparadores entram com essa intervenção, você muda o rumo dos acontecimentos e dos para-acontecimentos. Lá foi exatamente isso que aconteceu. Agora, por que foi desse jeito? Quando foi programado, mesmo que a gente tenha ouvido o professor Valdo dizer, olha, há muito tempo eles estavam preparando o modo, planejando a forma de como, digamos assim, romper esse processo todo. Por que foi dessa forma? Não sei.
A gente talvez vai descobrir isso depois, né? Só para você, assim, para enriquecer mais um pouco, né, a coisa dos fatos, quando nós chegamos lá, ainda era uma terra de muita pistolagem, muita matança. O último pistoleiro mesmo, famoso, que andava com armado o tempo todo, eles diziam, ele até jogava futebol com arma, ele dessomou numa emboscada lá no Pará, ele fugiu para o Pará, porque ele fez uma matança lá ali na região, e foi para lá e mataram ele lá. O pessoal dali foi lá no Pará em 2011. Então o último era chamado Mão Branca, o pistoleiro. E agora, então, não se fala mais em pistoleiro de aluguel, não tem mais. Assim, já conversei com muita gente, delegado e tal, falo, não tem pistoleiro, ainda é uma terra violenta, a gente sabe que tem muita gente armada e tal, mas a coisa da matança por dinheiro, como era, né? Então, deve ter já repercussão aí do extrafísico para o físico nesse sentido. A gente acha que esse ciclo está sendo quebrado aí. Na polinomiologia, Celso, na segunda linha da página 9, eu achei interessante, depois de tudo que você já contou, que você comentou, o que você passou, você colocou aqui autolucidez interesticial, multidimensional, pelo polinômio bom ânimo, bom humor, bom tom, juízo cosmoético. Você pode falar isso aí mais pra gente? Não precisa nem falar, depois que você já contou tudo, o que você já passou, você usou primeira coisa, eu acho que é isso, né? Você tem que ser otimista e tem que ter bom humor, né? Você tem que olhar as coisas de uma forma que você não desista, né? Falar, não, estou vendo uma dificuldade, que tem um morrinho para subir. Não, vamos subir, vamos olhar de cima o morro. Do lado de lá, será que não tem uma água límpida, uma floresta, alguma coisa, né? Não vamos ficar olhando só o galho da árvore, vamos olhar a floresta. Então, eu acho que a coisa passa por, primeiro, íntimo seu, né? Para você ficar disponível. Porque eu acho que os amparadores, eles utilizam muito isso, né? A nossa disponibilidade, né? Falar, não, quando der eu vou. Não, eu lembro, assim, só para citar um fato, quando nós tivemos aquela reunião no Rio, lá na Glória, que era para fazer aqui a cooperativa dos colaboradores, né? Nós fizemos lá, 20 pessoas assinaram, e eu fui o primeiro a levantar a mão para vir para Foz do Iguaçu. Eu tinha um bom emprego, trabalhava e tal como engenheiro, e vim para cá, sem nada, assim, né? Só que um mês depois eu estava com uma empresa, essas coisas que eu acho que a gente tem que colocar à frente, não medrar, né? Falar, e agora, o que eu vou fazer? Vou largar as coisas? Não. Se o acaso não existe, né? Acaso não... Bom, parabéns, Celso. A pergunta é a seguinte, a inauguração do Monumento à Paz foi no dia 14 de julho. Sim. Tem alguma relação desta data com a Revolução Francesa? Mas é outro verbete, mas pode falar, fala aí, fala você. É uma palhinha? Nada é por acaso, né? Como vocês estavam dizendo. Agora, um detalhe interessante, nós também não combinamos a data. A data não foi nada. Não foi nada. Aliás, tudo que aconteceu lá em cima, com exceção de algumas coisas, serviram muito mais como indicadores multidimensionais ou sinalizadores de processos que estavam subjacentes. Então, isso foi uma das coisas. Por quê? A gente teve, há pouco tempo, vida lá na França, na existência, né, pregressa na França. Muita gente daqui. Né? E muita gente envolvida, e muita gente daqui também. Então, quer dizer, para nós aquilo ali foi só mais uma... Aqui, ó. Entendeu? Mais uma relação. Agora, o quanto daquele belicismo, que aquilo lá foi totalmente descontrolado daquilo, relacionado aqui, que estavam aqui, não tenho números, não sei, mas que tem relação, com certeza. Então, a inauguração não seria no dia 14 de julho, e não fomos nós que marcamos. Sim, ele passa a linha, está ali. Está desligado o seu telefone. Próximo ao Rio Doce. E sim, isso está próximo ao acidente de Mariana, né? Só passou um pouco mais para baixo, vamos dizer assim, né? O
o afluente do Doce que veio com a contaminação, sim, ele está um pouco mais para baixo, mas ele é ali tudo próximo. Ou seja, é uma região que, quer queira, quer não, está ligada ao processo contestado sim, também. Sim, né? Os botocudos, para você ter ideia, eles atuavam até próximo a Belo Horizonte. Eles eram bastante nômades. E aí, claro que no final da coisa, eles se concentraram mais ali, para se ficar fortalecidos. Mas por isso que eu falei que tinham muitos líderes. Né? Eles tinham muitas aldeias. Você vê que estavam há 30 mil anos, quer dizer, esses caras devem ter se multiplicado, só que só casavam entre eles também. Eles não admitiam casamento entre índios de etnias diferentes. Então, então só para levantar a possibilidade desse acidente de Mariana ter uma ligação com todo esse processo maior de urbanização, né? Só hipótese, né? Eu cheguei até a pensar nisso, mas eu não tenho nenhum dado para para fornecer nesse sentido. Cheguei até a pensar, falei, será que ainda tem alguma atuação? Né? Mas lá é mais, eu acho que é o próprio desleixo do ser humano e a ganância, né? Porque eu trabalhei na Pirelli, numa época que, como engenheiro, eu visitei lá algumas mineradoras dessa, e era uma coisa que me enchia os olhos, porque eu sempre gostei de mineração, e eu já ficava impressionado com aquilo. Eu falava, é muita burrice fazer uma barragem desse jeito, né, só com minério. Para mim, já como engenheiro, eu falava, esse negócio está sujeito a desmoronar a qualquer momento. Isso há quase 30 anos. E acabou cada vez eles colocando mais coisas em cima e ampliando, né, o talude, não deu sustentação. Mas não sei se tem alguma coisa a ver com os nossos amigos botocudos. Fica para pesquisa, né? Fica para pesquisa, né? Pode ser. Tem uma outra pergunta aqui da Espanha, bastante interessante. Paradoxologia, página 9, quanto às expressões paradoxais na primeira linha, né, que vocês colocam. Escuto muito dizer... quem quer paz, prepare a guerra, sobretudo no meu entorno hispânico-francês. Ela mora em Madrid. Como você interpreta essa expressão, segundo os princípios conscienciológicos? O que deveríamos dizer para causar uma nova reflexão a essas pessoas? Quer falar? Fala. Então, quer paz, prepare a guerra. Tem muitos ditados nesse sentido, né? Que são nós trouxemos algumas frases aqui no verbete a respeito das falácias lógicas, né? Paz armada, guerra justa, é a mesma coisa, né? De um modo assim muito essencial, o que nós poderíamos dizer é que nada, absolutamente nada, justifica um conflito armado. Não dá para a gente defender, isso é indefensável do ponto de vista da cosmoética. É que o nosso planeta ainda tem um holopensene de belicismo muito forte, muito arraigado. Agora, a condição básica para a gente sair disso é a anticonflituosidade íntima. Porque enquanto em nós os conflitos ainda forem muito altos, a gente acaba repercutindo isso pensenicamente, holopensenicamente, não tem jeito. Isso é por afinidade. Tanto que lá nesse local que o Celso vem contando hoje no verbete, aquilo era um verdadeiro bunker extrafísico. E não tinha nada intrafisicamente. Se vocês forem lá hoje, vocês não vão ver nada além de mato. Mas se vocês entrarem para perceber o processo extrafísico, é impossível não detectar as coisas. O tipo de pensenes que vem, sabe? E aquilo ali vai gerando uma situação em que você precisa ter um nível de pacificação íntima para que você não retroalimente. E isso serve para qualquer lugar do planeta. Na Espanha, na Ásia, não importa, América do Norte, aqui. O problema é que a gente, na hora que afiniza, a gente faz a conexão, o rapport acontece, e aquilo passa a interferir na nossa manifestação. Na prática é assim. Então, quanto mais conflituosos nós formos, mais a gente acaba acessando isso, e isso interfere no nosso cotidiano. E, às vezes, você, quando vê, já foi engolido por esse processamento. É só ver como é que está esse processo de terrorismo no mundo, né? Como é que estão essas guerras em vários locais. Agora, o destino acaba sendo sempre o mesmo. Vai para o extrafísico, fica nesses bolsões parapatológicos, numa condição de realidade anacrônica, vivenciando aquilo 24 horas, como se ainda fosse algo que estivesse acontecendo, mas não tem mais a ver. Até o momento em que, de alguma forma, aquilo vai ser rompido. Por isso que eu acho que o grande instrumento da interassistência planetária realmente é a reurbanização, a reurbanologia.
E aí a para-urbanologia. Eu ainda estava comentando com o Celso hoje. E aí, para você pensar aí na Espanha, em Madrid. A gente, para mexer no extrafísico, nós tivemos que mexer no intrafísico. Porque se você pensar teoricamente, não, se o processo extrafísico do extrafísico vem para o intrafísico, você limpa o extrafísico, desassedia e está tudo resolvido. Nesse caso, mostrou-se que não é dessa forma. O processo holopensênico bélico estava tão entranhado que, mesmo que não existisse viva alma intrafisicamente, aquilo ali ainda era um terreno fértil para que essas conexões elas continuassem acontecendo, e a interferência patológica por meio das energias imanentes. Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa ver como é que nós estamos. Porque a gente interfere, o processo é interdimensional, é multidimensional. O tempo todo é vai e volta, vai e volta. É daqui para lá e de lá para cá. E lá nesse bolsão que a gente está falando, olha, estavam as vítimas e os algozes, todos entrelaçados. E a gente percebia, a gente conversava com eles telepaticamente, em projeção. Eu cheguei a ver consciências, até isso foi uma das coisas que eu comentei, foi o Sovaldo, eu vi consciências que estavam entranhadas na terra. E elas pareciam que não entendiam, pareciam não, elas não entendiam nada. Elas olhavam para mim como se eu fosse um ET. Sabe? E ela estava dessomada há muito tempo ali. E eu falei, nossa, como que a gente ajuda? Então, você tem várias camadas, vários tipos de consciências que acabam se agregando dentro de um bolsão desse, e, às vezes, tem umas que têm a intencionalidade mais explícita, outras não, elas estão dentro do pacote, sabe? Então, assim, essa assistência, aquilo ali é um exemplo, eu não sei o tamanho disso. Porque eu paro para pensar e falo, nossa, precisaram colocar um fragmento do local aqui, no meio do CEEC, para criar o rapport, para que a interassistência continue por décadas e séculos, eu não sei. Mas aquilo deve ser grande, mas isso é no planeta todo. Então, a gente precisaria fazer muitas cognópolis, a gente precisaria realmente ajudar a levar isso adiante na prática, porque a demanda ela é imensa, e esses amparadores, esses serenões, precisam da ajuda da gente como formiguinha para ir fazendo isso. E essa questão dos locais tem na conscienciologia o conceito de anti-estigmatização ambiental. Né? Que é um passo um pouco por aí. Então, tem que mexer, sim, muitas vezes, nos locais intrafísicos. Há muitos casos de penitenciárias, locais assim, né? É isso, que se transformaram em ambientes culturais, enfim, que o turista acaba, de alguma forma, limpando aquilo. Então, eu acho que na Urbex esse conceito é muito, muito válido. Você tem que, às vezes, né, mexer no processo intrafísico para poder aliviar, não é só o renascimento, a ressoma com os réus, que aliviam os ambientes extrafísicos. Também, intrafisicamente, é preciso. E aí vem o nosso papel enquanto consciência, né? Porque para fazer essa parte de passar o rodo e a vassoura, aí somos nós. E quando vocês estavam falando sobre essa questão de ter deixado aquela rocha, né, primeira lá e formar uma praça, um ambiente, me deu a sensação de que haveria uma conexão dessas dois marcos, né? Aqui o Monumento à Paz do CEEC lá. Então, talvez lá também pudesse ser uma Praça da Paz, um Monumento à Paz. Não né? tenho talvez dúvida. Fosse talvez... Até porque essa Mas por rocha... isso esses monumentos à paz, por isso esse nome, esse título de verbete e esses monumentos que parecem apenas algo intrafísico, um pedaço de pedra bonito, com bancos ao redor, ficou muito bonito ali no Marco Central. Quem não conhece, né, eu convido a conhecer. Tem outras obras ali também, outros monumentos, como a própria Rosa dos Ventos, que vocês também são responsáveis por ela, né? Tem a bandeira da ONU, tem a ponte lá interparadigmática, enfim, é todo um ambiente que faz todo esse raporte, né? Para quem vai fisicamente, para quem vai extrafisicamente também, e eu acho que essa conexão é praticamente a evocação óbvia, positiva, né? É. A evocação positiva. Exato. Né? Muito bom. Vamos lá que nós temos mais, sim, com certeza. Na Fatologia, Celso, página 7, quinta linha. Como você reverteu o desconhecimento inicial do escopo do processo interassistencial na condição de mini peça desse maximecanismo? Eu acho que você já respondeu até em parte, né? Mas assim, eu até complementaria aqui a pergunta do nosso amigo de Curitiba, e quais foram então os pedágios proexológicos que vocês, né? E ele pergunta mais, quais contrafluxos financeiros vocês tiveram? Então, acho que complementando isso que ele faz na primeira pergunta e completa na segunda, como é que foi esses pedágios e contrafluxos financeiros?
O desconhecimento... E como superados, né? Como foram superados. Exatamente. O desconhecimento, né, ele levou realmente a grandes perdas financeiras, né? Então, se a gente olhar para isso e aquilo que eu estava falando antes, ficar chorando, né, o leite derramado, você não vai para lugar nenhum, né? Porque a gente não sabia o tamanho do trem, né? Sabia que existia, mas até onde ele iria, a gente não, aliás, não sabemos ainda até onde vai dar tudo isso, porque ainda existe repercussões, nós sabemos disso, mas eu acho que isso, assim, financeiramente está superado hoje, né? A gente tem ganhos muito relevantes, principalmente extrafísicos, né? O amadurecimento da dupla, a coisa da assistência, né, que hoje nós sentimos bem mais forte do que era, quer dizer, a gente está com mais estofo, mais preparados para qualquer coisa, né? A gente lida com mais tranquilidade com isso. Vocês se tornaram mais resilientes. Mais resilientes, né? Isso aí. Né? E foram colocando a gente em projetos assim, que tinham esse perfil de... mais abrangência. Mais abrangentes, de maiores territórios. Hoje a gente só trabalha em projetos que são maiores, assim. Então, desde isso. Né, a gente está aí com os projetos, você sabe, algumas coisas bem abrangentes, bem grandes, né, até trabalhando fora do Brasil também. Já eu acho que uma das coisas foi isso, né, de ter tido essa experiência que levou a algumas resoluções aí que aconteceram. Eu acho que o grosso da coisa passou, mas tem, como eu falei antes, né, tem muito para fazer, né? Colocar lá um marco, talvez, né, bem simbólico, não só aquela pedra que está lá nua ainda, mas talvez fazer alguma coisa maior. Foi o que eu entendi quando aquele amparador lá no Rio de Janeiro me falou, que tem que fazer alguma coisa que sirva de exemplo para a humanidade, ou seja, deve ser alguma coisa chamativa. Até hoje ainda falei para a Mariana, a gente precisa começar a pensar nisso mais para ver como vamos fazer, né, essa... Know-how você já tem, né? Mas... Do ponto de vista financeiro, é bom falar, porque eu acho que a gente só conseguiu chegar até onde chegou, porque a gente nunca teve ideia de que o dinheiro era nosso, na nossa vida, assim. Desde antes da gente se conhecer, eu acho que tanto o Celso quanto eu, nós tínhamos isso em comum. O dinheiro sempre foi um instrumento para fazer alguma coisa, né, que pudesse contribuir em termos de assistência. E depois que a gente chegou no grupo evolutivo, em 90, na Conscienciologia mesmo, lá no Rio, a certeza foi ficando cada vez maior, né? Depois o professor Valdo até escreveu a questão do usufrutuário, né, no Homo sapiens reurbanizados, mas a gente já vivia aquilo. Então, tudo que entra, a gente direciona para isso. É uma prática comum nossa. Então, eu até falo para ele, falei, nossa, dependendo das pessoas que fossem pegar esse tipo de trabalho, não sei se iam conseguir levar adiante, porque às vezes mexe naquilo que você não gostaria, né? Ou você acha que não tem nada a ver com assistência, ou assistência aqui ou ali, quer dizer, como se você separasse a Proex em várias fatias, né? E a gente nunca separou, por isso que eu acho que assim, deu para andar. Nós tivemos muitas dificuldades, é real, isso foi ao longo dos anos, porque elas, quando davam prejuízo na gente, elas davam prejuízo mesmo, elas não davam prejuízo pequenos, não, eram grandes, e a gente, sabe, aí ficava mais, não, a gente tem que ajudar, os amparadores precisam, e vamos em frente, né? E as coisas esse ano, do ponto de vista até trabalhista, de tudo que tinha pendente, tudo se solucionou da melhor forma. E foi na época que eu fui para a África, assim, foi tudo, na hora que saiu para lá, aí dias depois ligaram, marcaram, tudo se resolveu. Então você vê que as coisas estão interconectadas, né? E a gente só tem a agradecer, e tem muito trabalho pela frente para todo mundo, mas acho que o principal aprendizado é a questão de ser mini peça mesmo e entender que o nosso tempo aqui é curto, tudo é muito passageiro, a gente não pode ficar desperdiçando, né? E ajudar como puder, dentro das nossas limitações, das competências, incompetências. Mas aqui, estamos aqui, vamos junto, né? É isso. Terezinha. Celso, parabéns pelo verbete, que venham outros muitos. Aqui na página 9, na enumerologia, colocar
os dois marcos, né? Primeiro, os marcos intrafísicos evocadores da paz, que você já está falando, e depois, no final, tu colocaste os marcos extrafísicos evocadores da paz. Tu pode ampliar, por favor, fazendo um contraponto desses dois? Aonde que? Página 9, em numerologia. Aqui. Os marcos iniciativas intrafísicos evocadores da paz, e na última linha os marcos extrafísicos evocadores da paz. Primeiro e último item da numerologia. Nós colocamos pela questão do crescendo, porque você tem intrafisicamente marcos, monumentos ou algum tipo de objeto que represente ou signifique a paz. Isso tem no planeta todo, né? Só que esse nosso monumento, ele não é um objeto dessa natureza. Ele já, quando veio para cá, nós já sabíamos por que vinha. Nós colocamos no CAEC, no centro, no Marco Zero, porque já havia um planejamento dos amparadores para que fosse ali. E ele é um elemento de reverberação extrafísica onipresente. E sempre no sentido pró-reurbanizatório, no sentido da pacificação, porque o grande elemento da reurbanização, da pré-reurbanização, é a pacificação. O que mais se trabalha para o planeta, o elemento central é isso, a calmia, pacifica, entendeu? Então, esse é o objetivo principal. Então, esse monumento, na verdade, ele não é só um monumento intrafísico, ele é um monumento extrafísico também, cheio de energia, entendeu? Tá, e aqui na página 10, na mitologia, queria que tu falasse ali do mito, na segunda linha, que é a desconstrução de mitos milenares por meio da impactoterapia. Queria que tu ampliasse, por favor, isso aí. Celso, queria que ele falasse sobre isso. Eu sei que tem bastante, né, história, mas queria que ele ampliasse esse mito. O próprio caso, né, a impactoterapia lá com os nossos amigos, né, então, eu acho que para eles, a gente mexer naquilo, né, foi um impacto, porque eles estavam lá, para eles, vivos, né, vivenciando tudo aquilo, e aí chegam uns estrangeiros lá e vão mexer nas pedras deles, no local de poder deles. Então, isso foi um impacto, né, onde reverberou e está se fazendo ainda, né? Está se reverberando. Então, eu acho que esses impactos que, né, são muito positivos, aí nesse caso, quebra esses mitos. Né? E, por vezes, é a técnica da cosmoética destrutiva, né? Isso, exatamente. Foi o caso explícito, né, de você. Sim. Da cosmoética destrutiva. Obrigada. A Áurea, lá em cima. Tá... Parabéns, Celso e Maria Ângela. O exemplarismo de vocês está ampliando muito a minha compreensão dos processos de Heuerbex e o nosso papel nele, né? Então, assim, eu tive aqui uma visão de todo o trabalho que a gente vem fazendo na Conscienciologia e verifiquei o quê? Que as dimensões desse nosso trabalho, né? Então, por exemplo, através de projeções conscientes, a gente teria um trabalho mais diretamente na dimensão extrafísica da Heuerbex, pelo que vocês estavam falando também. Através assim das reurbanizações intrafísicas, das construções, dos ambientes, a gente estaria tendo trabalho na dimensão intrafísica. Os campos interdimensionais, os cursos de campo, eles teriam, então, uma indicação em alguns momentos da Heuerbex para fazer a conexão. No caso aí de vocês, foi necessário através do Epicom Moacir, né? Foi um momento onde houve uma indicação de fazer uma conexão interdimensional. E também o trabalho dentro do micro-universo, que é os cursos, as reflexões, os debates que a gente vem fazendo para transformar os micro-universos, que aí fazem essas ressonâncias com esses bolsões e vão promovendo também a transformação e a reurbanização a partir de cada um, né? Então, eu consegui ter essa visão a partir do relato de vocês. Muito obrigada. Fábio? Não, desculpa, a Maria quer responder, claro. Só para complementar, o que mais quebrou de paradigmas para nós esse processo todo, Áurea, foi justamente a não separação entre intrafísico e extrafísico. O nosso entendimento disso hoje é aquilo que se diz, olha, a nossa vivência aqui ela é só energética, né? A nossa ressoma aqui ela é basicamente, né, de base energética, quer dizer, não é a consciência que está aqui, tudo é energia. Lá a gente entendeu isso na prática.
Lá não existia separação intrafísico e extrafísico. E isso é assim no dia a dia. Quem separa em caixinha somos nós. É a nossa limitação para conseguir organizar essa atuação multidimensional, né? A gente, às vezes, você é multidimensional, eu sou multidimensional, todo mundo é. Então mas isso quebrou na prática, não foi na teoria não. Nós entendemos como é que isso funciona, né? A consciência é multidimensional e atua multidimensionalmente o tempo todo. Essa autoconsciência multidimensional permanente. É isso. Né? Aí no então, final a gente chega na desenvolver essa gestão existencial, autogestão existencial dentro desse enfoque, né? O que a gente faz aqui repercute extrafisicamente e vice-versa. Então, assim, nós é que estamos aprendendo, né, a trabalhar com isso. A hora que a gente tiver o entendimento essencial, você tira essas caixinhas. Acabou. Não é assim que funciona. E aí você funciona como mini peça de forma mais otimizada. Isso. Aí é que a gente pode ser mini peça, senão você não consegue ser mini peça. Justamente. Porque então, você não valoriza. Cada recém-feita, a gente já está atuando, de uma certa forma, nessa Reurbex. Né? A nossa intencionalidade, a qualidade da intenção, a nossa vontade, isso daí são os atributos principais. E a cosmoética. Para conseguir se encaixar nesse fluxo maxi-proexológico. Aí entrou, vai. Aqui só, Celso, Maria Ângela, tudo bom? Só uma curiosidade aqui, eu estava lembrando que quando eu vim para cá em 2002, o professor Valdo ele já falava desse megálito da paz. Na época ele chamava de monolito, né? Ele falava monolito. Então, só uma curiosidade que parece que isso já era um plano antigo, né? Aquilo que eu falei, que eu brinquei, né? Que é Demia Calói. É isso, ele falava o tempo todo, né? Quando é que vai trazer e tal. Mas ele nunca falou, né? Que eu já explicitei antes, em dimensões. Eu sempre achei que tinha que ser uma coisa grande mesmo, mas... Quando eu vi a pedra lá, que eu tive certeza que era aquela, eu até fiquei bastante exultante, né, pela dimensão, pela a robustez da rocha que está aí hoje. Né? Claro que toda a dificuldade de você extrair isso lá, levei um equipamento especial e tal, e depois... Transportar aqui, e tal. Né? Então, foi bem interessante, né? Essa, eu diria assim, até a exigência do professor Valdo, né? Ficar o tempo todo falando que dê minha pedra. Só para a gente complementar, eu lembrei de uma outra coisa agora, porque havia momentos nesses anos todos em que eu não sabia exatamente até onde o professor Valdo ou não abria o jogo com a gente, ou abria, ou ele sabia, ou ele não sabia das proporções, né? E isso foi não crescendo, né? No dia 14 de julho, quando nós inauguramos o monumento, que aí estava o professor Valdo, o Celso e eu ali, em volta da pedra, a gente estava esperando o pessoal para poder fazer a inauguração, o professor Valdo chegou em mim e falou assim, conseguimos colocar aonde precisava ser colocado. Ele falou assim, conseguimos fazer o trabalho que precisava. Quando ele falou isso, eu falei, pensei, danado, ele já sabia de tudo. Eu falei, então... tá certo, assim, tá tudo certo. A gente estava numa alegria íntima muito grande, né? Mas ele veio e falou assim, conseguimos fazer o que precisava ser feito. Mas aí, em função do processo assistencial. Por isso que a gente tem certeza da repercussão e da relevância que isso tem para nós mesmos aqui na CCC e não esquecermos disso. A gente não pode esquecer que a essência da conscienciologia no planeta é a reurbanização, é a para-reurbanização, é a pacificação. Nós viemos aqui para isso, independente de sistematizar a ciência, o que for, mas a gente veio para contribuir nisso, de acelerar o processo pacificador no planeta. E aquilo ali deve estar ali no meio, porque é um exemplo prático, é um fragmento, em que sei lá quantas consciências se envolveram, a gente não tem ideia. Mas aquilo é de nós, é para nós, é para a gente não esquecer, porque o trabalho continua. Eu estava presente no dia da inauguração e realmente eu percebi assim, um padrão de energia muito intenso ali, né? Estava diferenciado. E eu penso que deve ter tido um trabalho de paradiplomacia muito forte, né? Durante todo esse processo aí que vocês vivenciaram e todo esse trabalho. Até o evoluciólogo Alvo, que ele apareceu naquela época e que acompanhou mais a gente também depois, ele era paradiplomata, ele era estadista. Sabe, o que o Moacir disse que percebeu, a gente também percebeu. Nossa, ele era dessa questão de paranegociações de amplo espectro.
Celso, uma pergunta aqui de São Bento do Sul, Santa Catarina, seu estado. Na sua experiência, Celso, qual a prioridade atual da Reurbex? Nesse momento, como é que você vê qual a prioridade atual da Reurbex em curso no planeta hoje, agora? Eu acho que tudo passa pela educação, né? Se nós não educarmos os nossos jovens, nós não vamos ter futuro, né, de paz. A coisa começa com a família, começa com a criança tentando, né, se organizar, mas se não tiver educação, né, orientado para a paz, né, a escola, com que ela se sinta bem, né, a gente tem que modificar, eu acho que a reurbanização das escolas mesmo, da forma de ensinar, né, o jovem, onde ele se interesse por aquilo que ele está buscando e não seja imposto como é hoje, né? Você tem que ir para a escola, você tem que fazer, é a prova, é a cobrança do dever de casa, né? Vira uma tortura para o jovem, né? Eu sei porque eu já passei por isso também, né? Então a gente vai acabar nessa de, mais tarde que você vai entender por que você estudou álgebra, por que você estudou química, e não era nada interessante. Então, hoje, quando nós estamos aí atuando numa instituição, né, sem fins de lucro, e trabalhando com jovens na parte empreendedora, inovadora, ligada sempre à educação, acho que esse é o futuro, né, você motivar o jovem. Então, a reurbanização passa pela educação. Acho que o Celso colocou um aspecto bem relevante, que é por onde começa. Agora, em termos de Reurbex no planeta, praticamente nós estamos precisando de reurbanização no planeta inteiro, porque E, assim, um dos focos nossos, por exemplo, para onde nós estamos sendo direcionados hoje? Nós, para a África. Mas se vocês perguntarem se é o mais prioritário ou não, eu não sei. De repente, para nós, dentro desse caminho de mini peça, pode ser que seja, né? Agora, cada um tem as suas afinidades, mas hoje o planeta inteiro está quase o planeta todo está em convulsões, né, do ponto de vista do belicismo e de conflitos, que a gente tem vontade de, se a gente pudesse, né, chegar, exteriorizar energias para que tudo se acalmasse um pouco mais e que as conversas, os diálogos pudessem acontecer. Agora, a educação no planeta todo realmente ele precisa ser usada como base, né? Todos na própria Conscienciologia coloca isso, né? A gente precisa contribuir para melhorar, né? Modificar e mudar o que for possível. Então, a gente está aí. Celso, algum ponto do verbete assim, que você gostaria de destacar, que talvez não tenha sido feita alguma pergunta, a frase enfática, a questionologia, um recado assim, que você talvez tenha pensado e não foi perguntado, para a gente ir encaminhando para o encerramento da tertúlia? Temos mais uns minutinhos. Eu acho que só enfatizar a disponibilidade íntima, né? Você, como mini peça, né, desse maxi mecanismo, você tem que ter a certeza íntima que você está fazendo uma diferença, né, no todo. Então, ficar sempre otimista, né, dentro da sua ProEx, né, não pensar que está tirando vantagem ou proveito disso, falar, não, eu vou lá para fazer tal coisa porque eu vou evoluir com isso. Não é por aí, né? Você tem que estar disponível mesmo, né? Quer dizer, desnudo de ideias que sejam sei lá, que você vai ficar tirando vantagem, não, nada disso. Eu acho que é você ser simples, né, direto e ser otimista. Esse é o meu. E realizador, empreendedor. Não, claro, né? Faz parte. Que vocês fazem de uma forma bastante natural. Bom, eu queria, antes de agradecer e fazer assim um encerramento, eu queria registrar uma sincronicidade sobre essa questão da paz. Esta semana, na quarta-feira, dia 4 de outubro, a professora Jaqueline Narras vai trazer o verbete Tratado de Paz.
Então, né, eu acho que isso é uma sincronicidade. Quando a gente mexe com o tema da paz, né, a gente vê que acontece muita coisa no entorno. Então, esse tema vai continuar, né, aqui no Tertuliário e no Holopensene, e contando com vocês todos, na quarta-feira com o verbete Tratado de Paz, professora Jaqueline Narras. Bom, Celso, você viu que pela quantidade de perguntas, pelo, né, debate e por muito que vocês têm, né, na caminhada evolutiva de vocês, e com tanta realização, temos que fazer mais verbetes, né? Estamos esperando mais verbetes de você, agradecemos muito, né, a sua chegada. Também agradecemos a equipe do Tertuliário, né, que está aqui, o Robson e a Adriane, a equipe da Enciclosab, sempre presente também, auxiliando. Agradecemos a vocês, tertulianos, que estiveram presentes, aos teletertulianos, né? E vamos passar aos nossos convites assistenciais de hoje. As pontuações da tertúlia de hoje são 29 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais e 12 perguntas enviadas online. Temos 5 convites. A Patrícia Alves com o ECP2 e o Pro-Reurbex, o Amin Lascani com o curso Escola de Parapsiquismo, Sandra Tornieri com o curso de campo Autodesassédio Mental Somático, Hilton Gunça com o 3º Congresso Internacional de Autopesquisologia e a Valdirene com o acoplamentário. Boa tarde. Em nome do IPC, eu queria fazer um convite a vocês. Eu gostaria de reportar a questionologia do verbete de hoje. Você, leitor ou leitora, admite autovivenciar a condição de mini peça para a reurbanizadora? É nesse sentido que o IPC vem há 25 anos promovendo o curso de campo, que nós chamamos, né, do curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2. A ideia do SCP-2 é exatamente propiciar campos onde você, enquanto consim, possa se sentir mais como consciex e experimentar uma condição mais favorável para atingir a desperticidade nessa existência. Porque uma vez a gente investindo na nossa desperticidade, enquanto ser desperto, nós poderemos ajudar muito mais na reurbanização planetária. E também, nesse sentido, o IPC esse ano está lançando um curso que chama Projeciologia e Reurbex, para que a gente possa entender mais como nós, na condição projetada, podemos participar de forma mais lúcida, mais interativa com a reurbanização extrafísica. Esse curso, Projeciologia e Reurbex, vai acontecer em Florianópolis, de 10 a 12 de novembro. As pessoas interessadas podem procurar o CEA Florianópolis. E o IPC, o SCP-2, de outubro, vai acontecer em Belo Horizonte, agora do dia 13 ao dia 15 de outubro. O EPICON será o professor Alexander Stein. E esse curso vai ter, assim, uma oportunidade, um maior aproveitamento, porque foi no âmbito dos eventos do SCP-2 que os emissários do transmetor apareceram e trouxeram a possibilidade da desperticidade em 3 anos. A partir daí foi criado o curso, na verdade é um programa de aceleração da desperticidade, e o professor Alexander é o coordenador desse curso. Então a gente vai poder discutir com vocês várias neo-ideias que vêm acontecendo no sentido da desperticidade. Então fica aqui o nosso convite. Em Belo Horizonte, o SCP-2 de 13 a 15 de outubro, e o Pro-Reurbex em Florianópolis, de 10 a 12 de novembro. Obrigada. Boa tarde a todos. O nosso convite é para a Escola de Parapsiquismo. Nós vamos ter mais uma turma que vai se iniciar em janeiro de 2018. Essa modalidade da escola ela é composta de 3 módulos de 5 dias, tem a duração total de 1 ano, e o primeiro módulo vai se iniciar em 3 de janeiro de 2018. Depois o módulo 2 em julho, o módulo 3 em janeiro do ano seguinte. A escola utiliza uma metodologia diferenciada para o desenvolvimento do parapsiquismo, que ela é fundamentada no conceito de competências.
Então, nós utilizamos o conceito de competência parapsíquica. São, ao todo, 31 competências que são desenvolvidas ao longo de um ano. Só para citar algumas aqui, olha, parapsiquismo impressivo, clareaudiência, paracaptação retocognitiva, parapsiquismo intelectual, encapsulamento, escagem, instalação de campo, semipossessão, só para citar algumas dessas 31. Então, quem tiver interesse, são ao todo 10 professores que fazem parte da escola. Então, é só procurar a recepção do CAEC, o telefone é 45 2102 1499. Tá, obrigado. Boa tarde a todos. O convite, então, é um convite da Unescom e do CAEC, é uma parceria. Nós temos o curso Autodesassédio Mental Somático, que irá acontecer do dia 10 a 12 de novembro, e é para você que está priorizando a escrita, né, priorizando a sua GESCOM nesse ano, nos próximos anos. Esse curso é o primeiro curso de campo da Unescom. As EPICOMs serão a professora Mabel Teles e a professora Marina Tomás, e esse curso tem uma parte teórica também e debates, além dos campos de sábado e domingo, e a ideia é trazer justamente o tema do autodesassédio mental somático para facilitar e favorecer a escrita. Então, você, se tem essa prioridade, não deixe de participar. Então, também para quem quiser se inscrever pelo telefone 45 2102 1499. Obrigada. Boa tarde a todos. Um convite. Até o dia 30 de novembro estaremos recebendo os artigos para o 3º Congresso Internacional de Autopesquisologia, que será realizado em Brasília de 15 a 18 de 2018. Esse evento ele terá como mater pensene autopesquisa, prioridade evolutiva. E nesse ano, 2018, os 30 anos do IPC. Então será uma data magna, um evento importante e tem tudo a ver com a reurbanização, já que 2018 também será um ano de eleições no país. E nós temos uma parcela de contribuição com todo esse projeto. Muito obrigado e aguardamos vocês em Brasília no próximo ano. Boa tarde a todos. Em nome do CAEC, eu gostaria de convidar para o curso acoplamentário, que acontecerá de 3 a 5 de novembro no CAEC. A temática será de soma e maturidade consciencial. Os EPICOMs Cristina Aracaque e Everton Santos. O acoplamentário é um curso de campo no qual as pessoas experimentam as técnicas do acoplamento energético e a clarividência facial no laboratório acoplamentário, que tem um ambiente otimizado para o desenvolvimento do parapsiquismo e dos atributos conscienciais. As inscrições são realizadas na recepção do CAEC ou através do telefone 45 2102 1499. Obrigada. O tema do verbete de amanhã é presenteísmo. A especialidade é autoenganologia, verbetógrafa professora Cida Nicolau. Agradecemos a presença e a participação. Uma boa tarde e até amanhã.